Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu venho aqui falar sobre a guerra da Síria, a relação que a guerra da Síria tem com esse conflito que está acontecendo na Ucrânia. Então tudo começa lá em 2011, com a Primavera Árabe. A Primavera Árabe foi um movimento de grandes manifestações que ocorreram em países do norte da África, países islâmicos do norte da África que fazem parte aí então desse chamado Oriente Médio, né? Então o Egito começou na Líbia, começou na Tunísia, passou pela Líbia, chegou no Egito até chegar na Síria. Mas o ponto importante que a gente tem que falar aqui é a Líbia. A Líbia tinha o líder lá, o Muammar Gaddafi. O Muammar Gaddafi ele foi acusado, né, pelos Estados Unidos, União Europeia, o Reino Unido e a OTAN, que construíram uma narrativa, uma imagem de que ele estava promovendo um genocídio da população e assim eles tinham que intervir para salvar a população da Líbia que ela fosse massacrada. Então isso foi uma mentira, a guerra já estava planejada para derrubar o Muammar Gaddafi, porque ele era um aliado, tinha relações bem próximas com a Rússia, né? Então os planos dentro desses conflitos da Primavera Árabe era nada mais nada menos do que redesenhar o mapa do Oriente Médio de acordo com os interesses da OTAN, dos Estados Unidos e da União Europeia. Então a Rússia, ela sabendo de tudo isso, ela não interviu nesse conflito, né? Porém, na Síria ela mudou de posição. Por que ela mudou de posição? Porque ela viu a tragédia que foi essa intervenção da OTAN barra Estados Unidos na Líbia, né? Eles derrubaram o Muammar Gaddafi, ele foi linchado em praça pública, né? Foi um episódio assim muito grotesco na história da Líbia, né? E justamente era o que os Estados Unidos e a OTAN queriam, né? Que era criar a imagem do líder odiado pela população. A Líbia hoje ela é controlada por milícias armadas que receberam dinheiro lá na época dessas manifestações, receberam dinheiro da OTAN dos Estados Unidos. A população vivia muito melhor naquela época do que vive agora. Hoje tem problemas na Líbia até de tráfico humano. Teve um episódio lá que foram pessoas acorrentadas e vendidas em praça pública. Então, uma situação assim calamitosa. A Líbia vive hoje muito diferente do que vivia antes da Primavera Árabe. Então, esse foi o resultado da ação humanitária, né, ação humanitária da OTAN na Líbia. E a Síria, né? Por que a gente teve que falar isso para chegar na Síria? Porque a Síria ela mexia com os interesses da Rússia. Se nós observarmos no mapa, a gente vai ver que a Síria ela é um acesso para os mares quentes. A partir do Mar Negro, a Rússia conseguia chegar é, nos portos do Mar Mediterrâneo. Então, para a Rússia, esse acesso pelo Mar Mediterrâneo seria através da cidade de Latáquia, na Síria. Lá tem um porto muito importante que servia para esse acesso da Rússia ao Mar Mediterrâneo. Então, a invasão da Síria ela foi uma coalizão entre Estados Unidos, União Europeia, Reino Unido, Turquia, Arábia Saudita e até o Israel participou disso. Tudo para passar um gasoduto que iria passar através da Síria, levaria o gás para a Europa, gerando uma concorrência desse produto energético com a Rússia. Então essa guerra provocada na Síria era para derrubar o Bashar al-Assad, que era o presidente da Síria, e tinha dois objetivos. O primeiro era o objetivo econômico e o objetivo militar. Perdendo o porto de Latáquia, perderia o acesso à Europa, então militarmente era ruim para a Rússia e, consequentemente, também economicamente, porque estaria gerando a concorrência energética pelo gasoduto e o mercado consumidor na Europa, pelo ramal de gás aí que viriam dos países da Ásia Central. Né? Então essa guerra foi como as outras, uma fábrica de mentiras. A mídia brasileira, a mídia ocidental de um modo geral, prestou um papel assim vergonhoso nessa guerra, né? E a conclusão, né? A conclusão disso. A Rússia conseguiu evitar esse plano de que seria essa partilha da Síria entre as potências ocidentais. A derrubada do Bashar al-Assad não deu certo, ele permaneceu no poder.
A Rússia conseguiu evitar essa partilha, mas em contrapartida, a OTAN e os Estados Unidos decidiram retaliar a Rússia a partir da Ucrânia. Então, em 2014, promoveram um golpe de Estado na Ucrânia, derrubou o governo legitimamente eleito, né, que tinha na Ucrânia, seguiram as sequências dos fatos, né, o batalhão Azov ganhou poder, 2019, Volodymyr Zelensky foi eleito e chegou nessa situação que está agora. Então, essa guerra da Ucrânia é uma espécie de troco dos Estados Unidos, das potências ocidentais, para tentar impedir a estabilidade política e econômica da Rússia. É simplesmente assim. Então, essa é a relação da guerra da Síria e da Primavera Árabe com o problema que está acontecendo hoje na Ucrânia. É isso aí, pessoal. Um abraço e até mais.